Então, também nessa noite eu trouxe um estudo para os irmãos, um estudo temático, um estudo de um tema avulso. Nós vamos falar na noite de hoje sobre a sabedoria de Deus revelada na sua vontade. Vamos, para introduzir esse tema, a sabedoria de Deus revelada na sua vontade, eu vou convidar os irmãos que estão abrindo um texto para nós usarmos como ponto de partida. Nós não vamos adentrar a fundo no texto, mas ele vai servir como um ponto de partida para o nosso tema, a sabedoria de Deus revelada na sua vontade. E esse texto é o texto de Daniel, capítulo 2, do verso 19 ao verso 22. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2, do 19 ao 22. Daniel 2, do 19 ao 22. Vamos fazer uma leitura alternada? Ajudar os irmãos a se aquecerem um pouco aí, nesse frio, né? Dar uma despertada aí. Então eu leio o 19, os irmãos o 20, a gente vai alternadamente até o 22. Então diz assim a palavra do Senhor. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa passagem, os irmãos devem conhecer, né? Uma história de Daniel, uma história bem conhecida nossa, né? Nós entendemos aqui o contexto do povo de Israel no exílio na Babilônia. Daniel, né, um dos sábios ali, jovens sábios judeus levados, exilados ali para a Babilônia, eles estão sob, né, o jugo, o reinado do rei Nabucodonosor, né? E nesse episódio aqui do capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, né, um sonho que o perturba muito, que o deixa muito perturbado, né, um sonho, no mínimo, estranho a ele, e ele então chama todos os sábios ali, né, que ele tem ali na sua corte, para que tragam a interpretação daquele sonho, o significado daquele sonho, né, a Nabucodonosor. Mas ele dá uma tarefa impossível aos sábios, e dentre eles estava ali o jovem Daniel. Essa tarefa impossível não era só trazer a interpretação. Os sábios deveriam dizer o sonho qual foi e trazer a sua interpretação. Por isso, uma tarefa impossível. É como saber o que uma outra pessoa sonhou. É como saber o sonho de uma outra pessoa. Trazer o significado sabendo o sonho é muito mais fácil. Mas saber o sonho é uma tarefa impossível para o ser humano. Mas o texto vai nos dizer que a Daniel foi revelado o mistério pelo Senhor numa visão de noite. Deus, então, revela a Daniel algo que seria impossível a ele por conta própria descobrir. Ele revela ao jovem Daniel qual foi, então, o sonho de Nabucodonosor. Somente Deus poderia, né, saber, de fato, qual foi ali o conteúdo do sonho de Nabucodonosor. A própria Escritura, né, lá no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 1, diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. A própria Escritura nos diz que o Senhor tem o coração do rei na sua mão, né? Ele conhece o coração do rei, então ele sabe o sonho de Nabucodonosor, né? O próprio Deus é quem inclina o coração dos reis. E nós vemos então Daniel louvando e bendizendo essa grande sabedoria de Deus. Daniel vai bendizer o Deus do céu, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E Daniel vai
exaltar esse atributo de Deus, a sua sabedoria, por ser Deus aquele então que revela aquilo que está oculto, aquilo que é desconhecido, aquilo que está às escuras. As expressões que Daniel usa aqui no seu louvor a Deus trazem essa ideia. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. O sonho de Nabucodonosor era algo escondido, né? Ninguém poderia saber. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus trouxe aquilo que estava nas trevas, o sonho de Nabucodonosor, trouxe a luz, revelou ao jovem Daniel para que ele trouxesse assim a interpretação. Daniel então exalta esse atributo de Deus, a sua grande e impressionante sabedoria, por ser ele aquele que traz então aquilo que é oculto a todos os homens, ele traz à luz, ele revela, ele conhece até mesmo o que se passa na mente e no coração dos homens. E as Escrituras, então, em diversas passagens, vão exaltar esse atributo do Senhor, a sua grande sabedoria, o seu grande entendimento. Só passando por alguns versículos aqui, o Salmo 147:15 diz assim, 147:5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Jeremias 32:19 diz o seguinte. Mais um versículo que exalta esse atributo do Senhor, a sua sabedoria, né? Jeremias 32:19, Jeremias diz que o Senhor é grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Jeremias exalta a sabedoria de Deus porque os olhos do Senhor estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Nada que os homens façam escapa ao conhecimento do Senhor, escapa aos seus olhos. Também Jó dá testemunho da grande sabedoria do Senhor, quando ele diz que o Senhor das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Então, diversos versículos, diversos versos nas Escrituras que exaltam então essa sabedoria de Deus, essa grande, esse grande entendimento e sabedoria e conhecimento do Senhor, porque nada escapa ao Senhor. E sendo Deus, então, perfeito em sabedoria, ele é a fonte de sabedoria, então, para os homens. Sendo Deus, então, perfeito em sabedoria, ele é a fonte de sabedoria para o homem. A sabedoria é um atributo comunicável de Deus. Ou seja, o homem pode obter sabedoria provinda de Deus. O próprio Daniel diz isso no seu louvor. Ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. E é interessante pensarmos sobre isso, né? Porque Deus é sábio porque revela o que está oculto, o que está profundo. Mas isso que está oculto, que está profundo, que está em trevas, é acessível a nós. Porque Deus nos concede sabedoria. Deus pode nos dar sabedoria. O próprio Daniel dá testemunho disso, que é o Senhor quem dá sabedoria aos sábios. Aquilo que é oculto, Deus pode revelar ao homem. Deus pode conceder essa sabedoria ao homem. Na carta de Tiago nós lemos isso também. Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Tiago dá testemunho também disso, de que Deus concede sabedoria liberalmente, basta que nós peçamos. Então, meus irmãos, as Escrituras nos revelam isso, essa grande, infinita sabedoria de Deus e que Ele transmite a nós. Basta que nós peçamos, basta que nós roguemos a Deus que nos dê a sabedoria. Ele, sendo perfeito em sabedoria, é a fonte
dá sabedoria para nós, seres humanos, para nós, seus servos. E nós vamos, a partir então de uma definição possível de sabedoria, entender um pouco melhor então como Deus revela essa sua sabedoria. A partir de uma definição possível da palavra sabedoria, nós vamos conversar um pouco mais hoje sobre como Deus revela então essa sua sabedoria, como nós podemos perceber a sabedoria de Deus em nossas vidas, ao nosso redor. E a definição de sabedoria que eu trago, uma definição possível de sabedoria é a seguinte: sabedoria é escolher o fim melhor e mais nobre a que visamos, servindo-nos dos meios mais apropriados e efetivos para isso. Então, repetindo, uma possível definição de sabedoria é escolher o fim melhor e mais nobre a que visamos, servindo-nos dos meios mais apropriados e efetivos para isso. Então, veja, sabedoria é saber os possíveis fins, né? Saber os possíveis resultados das nossas ações e escolher o melhor deles, escolher o melhor fim e o mais nobre, e não somente isso, se prover dos meios para atingir esse fim. Veja, sabedoria como sendo, primeiro, um conhecimento, é saber os melhores fins, é saber, a partir de cada possível ação que eu vou tomar, o fim de cada uma delas. Mas não somente saber, mas escolher o melhor dos fins. E agir de forma a se obter o melhor fim, o fim mais nobre. Então veja a sabedoria como sendo uma conjunção de conhecimento mais ação. Não basta só saber as possíveis consequências das nossas ações, os resultados, mas não tomar as devidas providências, as ações, para se obter o melhor dos fins, ou o fim mais nobre. Isso é só conhecimento, não é sabedoria. E nós não podemos nos prover dos meios para obter, para atingir o melhor fim, também sem saber os fins, sem saber os resultados. Não é suficiente também só agir sem conhecer. A verdadeira sabedoria se manifesta em conhecimento, mais ação, mais obras. E nós vamos falar hoje sobre como, então, dessa forma, no seu conhecimento, Deus revela a sua perfeita sabedoria e como nas suas obras também Deus revela a sua perfeita sabedoria. Para que os irmãos possam construir aí na mente um pouco da estrutura do estudo, então, nós vamos ver esses dois pontos, a sabedoria de Deus vista nas suas obras, e vamos falar sobre 3 subtópicos desse primeiro tópico, nas suas obras da criação, nas suas obras de preservação e nas suas obras da redenção, como Deus revela a sua sabedoria em suas obras. Primeiro, de criação, segundo, de preservação e terceiro, da redenção. E depois vamos falar sobre a sabedoria de Deus revelada no seu conhecimento, que é expresso na sua vontade. E vamos falar sobre a vontade, sobre 2 vontades de Deus, 2 manifestações da vontade de Deus, a sua vontade de eventos e a sua vontade de preceito. Então, para que os irmãos consigam acompanhar bem o estudo, a sabedoria de Deus revelada nas suas obras, criação, preservação, redenção, e no seu conhecimento revelado nas suas vontades, a vontade de eventos e a vontade de preceito. E nós vamos passar por cada um desses pontos explicando um pouco melhor. Mas primeiro, a sabedoria de Deus é vista em suas obras, nas obras da criação. E nós podemos perceber isso com os nossos próprios olhos. A criação de Deus revela a sua sabedoria pela variedade maravilhosa que nós temos de coisas criadas e de pessoas criadas. Nós vemos na própria criação, na própria natureza, na própria existência do ser humano, a sabedoria de Deus revelada nessa multiforme
sabedoria de Deus em criar coisas diversas, né? Uma variedade de animais, uma variedade de plantas, uma variedade de seres humanos, cada um com sua individualidade, com sua pessoalidade. Nisso nós vemos a sabedoria de Deus sendo manifesta. Vamos ler dois textos que vão trazer esse ponto para nós. Eu vou pedir para Eliane ler para nós Salmo 104, verso 24. Salmo 104, verso 24. E depois vou pedir para Ana Maria ler Provérbios 3, 19 e 20. Desculpa atrapalhar, já estava abrindo um salmo também para acompanhar, né? Vamos lá, Salmo 104, verso 24. Veja o que o salmista diz, né? O Senhor fez todas as coisas com sabedoria. E como isso se manifesta na variedade das obras da criação do Senhor? Que variedade, Senhor, nas tuas obras? Todas com sabedoria as fizeste. A terra está cheia das tuas riquezas. Provérbios 3, 19 e 20. Muito bem. Também o rei Salomão, né, nos seus provérbios, fala sobre essa sabedoria de Deus na criação. O Senhor com sabedoria fundou a terra. E se a gente para estudar um pouco mais sobre, né, a natureza, sobre a terra, sobre, né, como a terra se movimenta no universo em relação ao Sol, como, né, a terra simplesmente não sai, né, à deriva no espaço, né, como de uma forma perfeita a terra faz seus movimentos de rotação, de translação. Né? Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Se você vai estudar o ciclo da água, né? Como nunca falta água. Né? Porque Deus, de uma forma sábia, criou a natureza de forma que haja sempre um ciclo de renovação, né? Das chuvas, a água que evapora e depois, né, ela mais uma vez cai na forma da chuva, na forma do orvalho. Seja qual for o campo do conhecimento que você se dedica a estudar um pouco mais, você vai se deparar com essa grande e infinita sabedoria de Deus em tudo que Ele fez, em toda a sua criação. Mas não somente na criação, nós vemos a sabedoria de Deus manifesta nas suas obras de preservação do mundo, de preservação da natureza criada. Deus não só criou o mundo, criou o universo, mas Ele é quem mantém o universo, mantém todas as coisas e as preserva. Ou seja, Deus manifesta a sua sabedoria na sua bondosa providência. A providência de Deus em manter todas as coisas, manter o universo, para que, né, a vida se preserve, a vida se mantenha. Também mais dois textos para nós lermos quanto a isso. Vou pedir Patrícia, lê para nós Salmo 145, versos 15 e 16. E vou pedir para Marta abrir lá em Atos 14, 16 e 17. Deixa eu só abrir aqui também para acompanhar. Vou fazer o contrário, vou pedir para a Marta ler primeiro, depois a Patrícia ler lá Salmos. Então, primeiro Atos 14, 16 e 17. Muito bem.
Esse texto é uma pregação, né, de Barnabé e de Paulo, ali em Listra, e nós vemos eles dando esse testemunho de Deus agindo com sabedoria na preservação do mundo, né? Ele diz que Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. E ele diz, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nós vemos Paulo e Barnabé atribuindo a uma obra de Deus as chuvas, as estações frutíferas, os ciclos, né, que mantêm a natureza sempre se renovando e preservando a vida humana, né? Os ciclos da agricultura, né, da criação de animais, né, a renovação da vida, né, também nos animais e nas plantas que nos servem de alimento, né? Paulo e Barnabé atribuem isso à bondade de Deus, apesar da maldade dos homens. Apesar do nosso pecado e da maldade da humanidade, Deus é um Deus tão bom que ainda assim preserva a vida e a vida do ímpio também, né? Deus derrama da sua graça comum, inclusive sobre os ímpios, fazendo com que a chuva caia sobre todos, né, e dê alimento a todos, justos e ímpios. Também no Salmo 145, versos 15 e 16. Bem, o salmista diz aqui que todos em ti esperam os olhos de todos. E ele depois fala, né? A todo ser vivente o Senhor abre a mão e satisfaz de benevolência. Deus preserva a vida e todas as formas de vida, né? Inclusive de animais irracionais. Deus, claro, preserva a vida humana de uma maneira especial, mas toda a vida no universo é mantida por essa obra de benevolência de Deus. Um teólogo alemão chamado Martin Schemritz, um teólogo alemão luterano do século XVI, ele disse o seguinte, comentando acerca desse texto: até mesmo os animais irracionais e as criaturas que agem por instinto natural ou por alguma outra forma de raciocínio, percebem ou de alguma forma reconhecem sua preservação e sustentação. Até mesmo, né, animais irracionais, de alguma forma, né, reconhecem ou percebem que, né, não provém deles o sustento da sua própria vida, né? O salmista diz isso. Todos em ti esperam, os olhos de todos, todo ser vivente, né? Claro que não com a mesma racionalidade que nós, né, seres humanos, mas toda a natureza depende do Senhor. Toda a natureza depende da benevolência do Senhor para que o Senhor abra a mão e a satisfaça de benevolência. Toda a vida do universo é preservada por uma obra bondosa, providencial e sábia do nosso Deus. Então vemos essa sabedoria de Deus não só em criar todas as coisas, mas em manter todas as coisas, preservar todas as coisas. Se não fosse o Senhor ativamente agindo na preservação da vida, o nosso pecado já teria causado a nossa própria destruição. Mas é o Senhor, pela sua graça, quem preserva e mantém todas as coisas, e em especial a nós, o seu povo. Nesse mesmo Salmo, o Salmo 145, nos versos 19 e 20, ele diz que o Senhor acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. De uma forma ainda mais especial, Deus preserva o seu povo. Deus preserva os seus escolhidos, aqueles que o amam. E nós vemos nisso essa infinita e grande sabedoria do Senhor. Mas não somente nas obras de criação e de preservação, nós vemos a sabedoria de Deus revelada nas suas obras de redenção. Ou seja, a sabedoria redentiva do Cristo crucificado.
Vamos abrir em mais um texto. Dessa vez vamos abrir todos lá em 1 Coríntios 1. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre como na cruz de Cristo o Senhor revela também a sua sabedoria. 1 Coríntios 1, a partir do verso 18 até o verso 25. A mensagem da cruz. Todos encontraram? Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Diz assim: certamente a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Interessante que nós lemos lá em Daniel bendizendo o Senhor, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Depois Paulo vai dizer que Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria revelados no Cristo crucificado. E essa é a sabedoria de Deus revelada na sua forma mais plena, revelada no próprio Cristo, né? A sabedoria encarnada, o Evangelho encarnado. Sabedoria essa que ele vai mesmo dizer que para o mundo é escândalo, né? Para o mundo é loucura, né? A mensagem do Evangelho, que é a verdadeira sabedoria de Deus, para o mundo é loucura, para o mundo é escândalo, né? Abrir mão de si, né? Abrir mão de sua glória, abrir mão de seus desejos, abrir mão, né, de si mesmo, em prol do próximo, em prol de sacrificar-se do próximo, como Cristo fez, é escândalo, é loucura. Um Deus que se encarna, que se faz menor para dar a sua vida por pecadores. Essa mensagem, se a gente parar para pensar pela racionalidade humana, não é sabedoria, é loucura, é escândalo. Mas para nós, a quem o Evangelho foi revelado, então, de forma graciosa, pela regeneração do Espírito Santo em nós, passa a se tornar, então, sabedoria. A verdadeira sabedoria de Deus revelada na redenção, revelada em Cristo. Ele que é a própria sabedoria encarnada. O mesmo Paulo que escreve esse texto, um pouco mais à frente em Colossenses, capítulo 2, verso 3, ele fala que acerca de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo reside toda a riqueza, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Nós temos no Deus encarnado residindo ali toda a plenitude da sabedoria encarnada em natureza humana, em figura humana. Ele que, sendo Deus, também estava na criação. Por meio dele todas as coisas foram criadas. E ele também, sendo Deus, está agindo na preservação de todas as coisas. Ele quem preserva todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz o autor da Epístola aos Hebreus. Cristo, a manifestação plena, encarnada da sabedoria de Deus na sua obra de redenção. Então vemos a sabedoria de Deus revelada nas suas obras de criação, de preservação e de
redenção. Mas vemos também a sabedoria de Deus revelada em seu conhecimento. Vimos que sabedoria é conhecimento, mais ação, né? Pela nossa definição. É saber os fins e agir para obter o melhor dos fins, o mais nobre dos fins. Nós vemos a sabedoria de Deus também revelada no seu conhecimento. Conhecimento esse que é expresso na sua vontade, é revelada a nós na sua vontade. E quando falamos de vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, ou o que é a vontade de Deus? E nós podemos falar de duas vontades de Deus, sendo uma delas a vontade de eventos e a outra a vontade de preceito. A vontade de Deus de eventos é o seu eterno propósito para tudo o que acontece. Nós cremos em um Deus soberano, em um Deus que governa todas as coisas, que é Senhor do universo, e mais que isso, é um Deus que a todas as coisas decreta. Ele revela a sua vontade nos seus decretos, nos seus propósitos soberanos e eternos, manifestos nos seus decretos. A nossa confissão, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, um capítulo que fala exatamente sobre isso, sobre os decretos eternos de Deus. No primeiro parágrafo, ela diz o seguinte: que desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Nós cremos então em um Deus que, sendo um Deus soberano, muito sábio, ou seja, que goza de perfeita sabedoria, ele manifesta essa perfeita sabedoria do seu conhecimento nos seus decretos, decretando todas as coisas que acontecem de forma livre e inalterável. Veja, Deus sendo perfeito em conhecimento, ele decreta todas as coisas, sem qualquer influência fora dele. E veja, se para nós entendermos um pouco melhor isso, vamos comparar conosco. Nós decretamos as coisas na nossa vida de forma livre e inalterável. Quando você resolve fazer alguma coisa, eu resolvi fazer isso aqui. Mas espera aí, deixa eu consultar a minha esposa para ver se é isso mesmo. Deixa eu falar com fulano para ver se é isso mesmo. A gente nunca faz escolhas verdadeiramente livres ou decretos verdadeiramente livres. Mesmo que a gente não seja influenciado por alguém, nós somos influenciados pela nossa própria inclinação pecaminosa. Nós não tomamos decisões verdadeiramente livres. Nós sempre somos inclinados ou direcionados por alguém, por algo, seja por nós mesmos, pela nossa própria inclinação no nosso coração, seja pelos demais, seja pela opinião alheia, seja pelo que vão pensar de mim quanto às minhas decisões, às minhas escolhas, o que vão pensar de mim. Veja, a gente sempre tem alguma coisa nos inclinando, nos direcionando a tomar decisões. A gente pode até achar que toma decisões livres, mas a verdade é que nenhum de nós toma decisões verdadeiramente livres. Sempre nós somos inclinados por algo, em alguma direção. E muito menos nós tomamos decisões inalteráveis. A gente está o tempo todo mudando de opinião. A gente decide uma coisa e amanhã decide outra. A gente toma uma decisão, quebra a cara e resolve dar meia volta, e fazer diferente. A gente está o tempo todo se alterando, mudando de opinião, vendo as nossas decisões e tateando para ver se a gente chega no melhor dos fins, no melhor dos resultados. Mas não Deus. Deus decreta todas as coisas de forma livre e inalterável. Ou seja, ele é pleno em sabedoria e em conhecimento. Ele é perfeito no seu conhecimento. Então, ele sim, os seus decretos são livres. Ele não é influenciado por nós. Não são nossas orações que movem a mão de Deus para um sentido ou para o outro. É a sua sabedoria.
É a sua soberania que direciona a sua vontade, os seus decretos. É o sábio conselho da sua vontade. Isso é manifestação, então, da sabedoria perfeita de Deus no seu perfeito conhecimento. Vamos ver alguns textos também quanto a isso? Eu pedi para o Adilson abrir lá em Efésios 1:11. E vou pedir para Júlia, não a Ana Júlia, a Júlia. Ana Júlia, não, Júlia. Romanos 8:28. Então, Efésios 1:11, Adilson, e Romanos 8:28. Muito bem. Paulo dá testemunho de que Deus, aquele que nos predestinou, ele nos predestinou segundo um propósito. E é o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nada fora de Deus o inclina a um propósito ou a outro propósito, como funciona com a gente. Nós somos sempre inclinados por algo, num sentido ou no outro. Mas Deus não. Os seus propósitos são segundo o conselho da sua vontade. Romanos 8:28. Muito bem. E aí nós vamos ver aqui um ponto que é como Deus de fato determina todas as coisas segundo o seu santo propósito. Paulo dando testemunho de que todas as coisas cooperam para um fim estabelecido pelo próprio Deus, que é o bem daqueles que o amam. Então, mesmo as coisas ruins que nos acontecem, mesmo os acontecimentos que não são agradáveis a nós, que nos machucam, dificuldades, tribulações, Paulo dá testemunho de que todas essas coisas obedecem, então, a um propósito que foi estabelecido por Deus, a um decreto. O que estiver acontecendo de ruim na sua vida, por pior que seja, foi por um decreto de Deus e vai servir a um propósito que Ele mesmo estabeleceu. E a confiança que nós temos é que esse propósito é o nosso próprio bem. Nós vemos a confiança que nós podemos ter nesse Deus que decreta todas as coisas. A princípio pode parecer uma ideia meio aterradora, A ideia de um Deus que decreta todas as coisas, que não dá chance à liberdade humana, mas antes o nosso destino ser confiado a um Deus que é perfeito, que é sábio e que nos ama, do que a nós mesmos. Antes o nosso destino ser determinado pelo nosso Pai, que sabe todas as coisas, que nos ama, do que as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas, que sempre nos levam, na verdade, ao caminho distante do Senhor. Isso nós falamos de vontade de eventos. Mas nós entendemos a vontade de Deus também como sendo os seus mandamentos. A vontade de Deus para nós, como Ele deseja que nós vivamos. As instruções do Senhor nas Escrituras são também a sua vontade para nós. Colossenses 1:9, vamos abrir nesse texto. Colossenses 1:9. A vontade de Deus, ela se manifesta não só nos seus decretos, Deus colocando a sua vontade naquilo que Ele mesmo decretou que aconteça, e todas as coisas estão sujeitas a esses decretos de Deus. A sua vontade também é aquilo que Ele deseja que nós façamos, como Ele deseja que nós vivamos. Colossenses 1:9, Paulo diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento,
espiritual. Paulo roga, né, a Deus pelos irmãos ali da igreja de Colossos para que eles transbordem em toda a sabedoria e entendimento. Veja Paulo falando justamente disso, sabedoria, de entendimento, mas quanto à vontade de Deus. E essa vontade da qual Paulo fala aqui não é a vontade de decretos, porque nós não podemos conhecer os decretos de Deus. Os decretos de Deus são eternos. Aquilo que Deus decretou é segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus que Paulo roga que, né, os cristãos de Colossos transbordem no conhecimento dessa vontade é quanto à sua vontade revelada na Escritura de como aqueles irmãos devem viver, de como aqueles irmãos devem se portar. A vontade de Deus quanto à minha vida, como devo viver, né, como devo me relacionar. É a sua vontade, as suas instruções reveladas nas Escrituras, na palavra de Deus. A vontade de Deus revelada quanto às suas instruções para nós, seu povo, suas criaturas, sobre como viver. E nisso, meus irmãos, para nós consiste a verdadeira sabedoria. Essa sabedoria que Deus goza dela em perfeição, em plenitude, mas que é acessível a nós. Nós lemos textos dizendo isso, que aquele que deseja ter sabedoria, peça a Deus que Ele a dá liberalmente. Mas a nós, a verdadeira sabedoria, então, consiste nisso. A verdadeira sabedoria que vai trazer a nós o melhor dos fins, o fim mais nobre, né? O que vai nos permitir crescer em sabedoria e atingir esses fins melhores e mais nobres, é colocar em prática a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É guardar essa vontade de Deus revelada na Escritura no nosso coração e colocá-la em prática. A nós, atingir essa verdadeira sabedoria consiste, então, em guardar essa vontade revelada nas Escrituras e vivê-la em nossa vida, em nosso dia a dia. A verdadeira sabedoria para nós, irmãos, então consiste nisso. E também nós vemos isso sendo ensinado a nós na Escritura. Eclesiastes 12, 13. Vamos abrir lá? Vou pedir a Mariane que leia Eclesiastes 12, 13. É interessante que o autor de Eclesiastes, um dos livros de sabedoria da Escritura, né? Eclesiastes está dentro do conjunto de livros que a gente entende como livros de sabedoria, e o Eclesiastes o autor vai passar o livro inteiro falando sobre como ele buscou plenitude de vida em várias coisas, né? Nos prazeres da vida, no conhecimento, né? A plenitude da vida, a satisfação plena da vida, ele buscou das mais diversas formas. E ele vai encerrar o livro dizendo, então, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A verdadeira sabedoria, então, consiste em temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos abrir também agora lá em Deuteronômio. Deuteronômio 6, verso 2. Vamos ler alguns versos aqui em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Vou ler o 1 e o 2, para que fique mais claro. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho,
e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Veja, o melhor fim é ter uma vida prolongada, né? Quem não deseja ter vida prolongada? E a própria Escritura nos diz como obter essa vida prolongada. Guardando os estatutos e mandamentos que o Senhor ordena. Um pouco mais à frente aí, no capítulo 10, Deuteronômio 10, versículo 12. Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Veja, para atingir um fim, o melhor fim, o fim mais nobre, para que nós vamos bem. O que a Escritura nos diz? Que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor. Então veja, sabedoria enquanto atingir o melhor resultado lá no final, consiste em guardar os mandamentos do Senhor. Temer ao Senhor teu Deus e andar em todos os seus caminhos. Também em Deuteronômio, no capítulo 4, voltando um pouco aí, no verso 40, capítulo 4, verso 40, diz o seguinte: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje. Veja, para atingir um fim melhor lá na frente, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então veja, meus irmãos, a verdadeira sabedoria para nós, a sabedoria do alto que está acessível a nós. A sabedoria que Deus tem em plenitude porque Ele sabe todas as coisas, Ele revela o que está oculto, Ele traz à luz o que está em trevas, mas Ele nos permite termos sabedoria. Ele inclusive nos diz que devemos pedir sabedoria. E Ele mesmo nos diz que é a sabedoria que está acessível a nós, para que nós atinjamos o melhor resultado, para que vamos bem, para que tenhamos vida prolongada, para que nós e nossos filhos vamos bem na vida que o Senhor nos dá aqui nessa terra, consiste em guardar a sua vontade, os seus estatutos, os seus mandamentos. O Deus que tem conhecimento perfeito de todas as coisas, o Deus que nas suas obras revela essa infinita sabedoria, nas obras de criação, preservação, de redenção, que decreta todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, porque Ele não precisa de nenhum conhecimento que esteja fora dele, porque Ele tem a plenitude do conhecimento da sabedoria. Ele nos revela qual é a verdadeira sabedoria que está acessível a nós. Guardar a sua vontade revelada nas Escrituras, os seus mandamentos, os seus estatutos, para que nós atinjamos o melhor fim, o fim mais nobre. E nisso consiste a verdadeira sabedoria. Portanto, meus irmãos, que possamos, assim como Paulo, lá em Romanos, se maravilha com essa profundidade da sabedoria de Deus, que possamos também nós, nos maravilharmos então com essa infinita sabedoria do Senhor revelada nas Escrituras, revelada nas suas obras. Possamos dizer assim como Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Possamos, ao contemplar essa sabedoria de Deus manifesta nas suas obras, no seu conhecimento, também nos maravilhar, assim como Paulo, mas que possamos, na prática, viver a verdadeira sabedoria que está acessível a nós. Que possamos, dia após dia, lutar contra a nossa carne, lutar contra os nossos pecados, para podermos viver a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Nisso consiste a verdadeira sabedoria. Nisso consiste a melhor das vidas que nós podemos viver aqui nessa terra. A vida
do guardar os estatutos, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor e vivê-los na nossa vida diária, nas nossas lutas diárias. Que o Senhor então nos ajude, apesar de nossos pecados, de nossas inclinações, né, que possamos, com a graça do Senhor, vivermos vidas verdadeiramente sábias, que consistem em vivermos a sua vontade, as suas palavras, os seus ensinamentos para nós. Amém?